Então, gente, no programa de hoje nós estamos falando de homeopatia, de pesquisas que são feitas e que comprovam a eficácia, né, dessa prática médica, né, gente? Podemos dizer assim, né? Se você tem algo a dizer, quer perguntar, quer comentar, o que você quiser, os nossos contatos estão aí à sua disposição. Eduardo, a gente estava conversando aqui no intervalo, o seguinte, é que as pessoas pensam o seguinte, homeopatia pode até funcionar, mas demora demais, né? Demora demais, demora ou não demora? Olha, hoje a gente vive na urgência, né? Então, o tempo da natureza é um, o tempo da mente é outro. Então, a homeopatia, ela tem a velocidade da melhora, ela está relacionada com a velocidade do adoecimento. Então, se a pessoa tem um problema agudo, ela tem que melhorar agudamente. Ela tem que melhorar em horas, em minutos, por se o problema é agudo. Agora, se aquilo é um problema crônico, que vem arrastando, que vai levando, que foi piorando, ela não vai melhorar de uma hora para outra. Ela vai sentir, num primeiro momento, um alívio, mas a natureza leva um tempo também para fazer o seu trabalho de volta. Aí mesmo aqueles pacientes que tinham, em média, 19 anos de dor, eles melhoravam de 1 a 2 anos, isso é rápido demais. Oh, lógico, para ser 19, 20 anos com das dor. dores que você tinha 19 anos, isso é super rápido. E às vezes quando o paciente faz uso de outras medicações, porque a gente está falando até agora como se o paciente só usasse homeopatia. Mas pode ser que naqueles casos em que o paciente está querendo trocar os remédios. Assim, eu estou usando esse tanto de remédio aqui, doutor, eu queria trocar por esses outros da homeopatia, né? Então, isso aí também não é uma coisa que você pode fazer assim. Assim, então deixa isso e começa com isso. Entendi, né? mas aqui, Jorge, precisa de acreditar, porque a gente estava comentando também isso, né? Que muita gente fala assim, vou lá, porque se bem não fizer, mal também não vai fazer. Não tem contraindicação mesmo a homeopatia? Desde que bem usada e que tenha sido... É a dose, né? Por isso que o médico tem que ser bom de serviço, né? O homeopata tem que ser bom. Eu diria o seguinte, talvez seja uma das especialidades mais difíceis de você aplicar. Não é simples, né, a homeopatia, porque você né? entender as pessoas é uma coisa complicada. E se você não entende como é que aquela pessoa funciona, você não consegue escolher o remédio certo. Como é que você sabe? Você tem que fazer, estudar psicologia também, essas coisas? Não chega a estudar psicologia, mas você tem que entender como é que ela funciona. Tem que ter essa sensibilidade de enxergar o outro, sim, né? Ela vai contar, ela vai se explicar e você tem muita coisa que vai observar. Coisas importantes. Exemplo, você é calorento ou é friorento? Você tem muita sede ou pouca sede? O que te irrita? Entende? Então são questões que cada um de nós tem um jeito próprio de ser. Mas se você vai no médico alopata, ele não te pergunta essas coisas, não. Ele está tratando a doença. Teve febre? A inflamação é onde? É na base do pulmão direito? Acabou. Antibiótico e remédio para dor. Agora, você fala o seguinte, que as pessoas têm que procurar saber mais da homeopatia, né? Parece que na Inglaterra, né? Não é na Inglaterra, gente? Na Inglaterra. Que a maior parte, eu lembro que às vezes até eles quiseram laboratório, né? Quer dizer, quiseram massacrar a homeopatia, porque lá parece que a maioria das pessoas trata com homeopatia, não é? Eu posso dizer da França, foi onde eu passei um período. Morei 3 anos lá estudando. 62% da população na França prefere usar a medicação homeopática. Na Inglaterra eu acho que é mais, gente. Eu estou esquecendo que isso aconteceu. Na Inglaterra está relacionado com a questão do pagamento, do reembolso pelo governo dos tratamentos homeopáticos dentro do programa assistencial deles. Porque isso foi um ataque à homeopatia por causa de como que ainda permanece inexplicado o mecanismo de funcionamento do remédio, entendeu? Exatamente por conta dessas questões da dinamização e dessas coisas, a ciência ainda não conseguiu explicar, claro, com a lógica deles, porque como que a homeopatia funciona. Mas, por exemplo, nesses países como no Brasil, o Conselho Federal de Medicina aprova, é uma prática médica, e nesses países também. Como é que a ciência não entendi? Mas tem lobby também, né? Tem lobby de indústria farmacêutica que vê, assim, só que o governo tirou, foram mais de 700 milhões de libras que foram retiradas
da homeopatia. E foi para onde esses 700 milhões? Para a indústria farmacêutica alopática. Claro. Então, tem lobby Roberta, a nível deixa eu te dar um de exemplo. Câmara dos Comuns e coisa que acaba vencendo. Uma infecção urinária, no tratamento convencional, você vai usar antibiótico e remédio para dor. Se eu associo nesse tratamento a homeopatia e boto o organismo da pessoa trabalhando ao mesmo tempo que o antibiótico, o que vai acontecer? Aquele período que gastaria, sei lá, 5, 10 dias para ficar boa, para a pessoa ficar boa, ele fica boa em muito menos tempo, usando muito menos antibiótico. Quem está ganhando com isso? O paciente. Verdade. E quem sai perdendo? Quem vendeu menos remédio. Com certeza. E os medicamentos homeopáticos, eles são muito mais em conta, não são, gente? Sim. Ou eu estou enganada? Geralmente sim. Geralmente sim. E você fala uma coisa, que as pessoas precisam se informar, procurar saber mais, porque os benefícios são tantos, quer dizer, a saúde como um todo melhora, né? A questão da imunidade e tudo mais. Quer dizer, o organismo fica mais forte, é isso? A pessoa toda melhora, porque repara, se você está acostumado que o teu organismo trabalhe, ele aprende a se virar, ele aprende a reagir, a responder. Se você nunca trabalhou, ele fica esperando alguém vir fazer o serviço por ele. Agora, entende? tem uma questão relacionada com a resposta que vocês estão falando aí, que ele responde, que é o organismo que trabalha, que a gente pode explicar um pouquinho assim. As pessoas herdam determinadas tendências a adoecer. Essas tendências, em geral, elas podem estar inflamadas, exageradas, excessivamente intensas e frequentes. Então, o remédio também contribui, não é só essa capacidade de reagir, que tem que ter mesmo, né? Que ele tem que ter energia para responder, porque senão não responde. Mas ele responde de uma forma exagerada, excessiva. E o que o remédio faz é desinflamar as emoções, os pensamentos, as ideações, e vão se refletir no corpo, desinflamando as doenças Agora, do corpo. a própria também. medicina tradicional já começa... quantos programas a gente faz aqui dizendo o seguinte, o componente emocional que tem nas nossas doenças, inclusive o próprio câncer e outras, né, doenças de pele. É inseparável, né? Não tem jeito. Não tem jeito de... eu tive uma má notícia, fiquei com dor de cabeça, fiquei com dor de estômago, tive uma diarreia. Aí essa fala mostra como que é inseparável o aparelho psíquico e o aparelho físico. Não tem jeito. Nós estamos lidando com um conceito vitalista, que é o conceito essencial da homeopatia, é um conceito de energia, um conceito energético, né? E qual é a dimensão energética em nós? É a subjetividade. São as emoções, os sentimentos, a disposição, o ânimo, os pensamentos. Essas coisas todas são imateriais, elas não aparecem no exame de sangue, na ressonância, na tela, mas elas são materializáveis, quer dizer, elas se tornam realidade. Se você olha a pessoa no estado de ansiedade ou no estado de serenidade, você vê na feição da pessoa, na atitude corporal dela, aquilo. Entendeu? Então, é por isso que a gente começa a adoecer nessa dimensão. Então, a homeopatia não parte da ideia de que o emocional, o mental, como a gente chama, pode estar envolvido. Isso não é... Isso para a homeopatia é um pressuposto. A gente começa dessa ideia. Entendi. Olha só, o Rafael... Cortei? Na hora certa. Não, mas Cortou você tinha... na hora certa. Não, Fala do Rafael aí. Mas você tinha terminado o raciocínio? Tinha terminado o raciocínio, que é esse fundamentalmente. Essa Roberta O raciocínio corta. é fundamentalmente esse, que a homeopatia parte do princípio de que o corpo e a mente não se separam. Ok, desculpa, tá. Bom, o Rafael Faria falou, Roberta, estou amando o tema de hoje, trato com homeopatia há mais de 10 anos, já fui evitado até, ele acha que até foi evitado até cirurgias, aconselho o uso da homeopatia e da fitoterapia a todos. Ah, não, abraços Margarida Aparecida Teixeira Dias do Barreiro. Não, Aparecida Teixeira Dias Barreiro. Desculpa, porque ela mandou pelo Rafael Faria. Qual que é a diferença em homeopatia e fitoterapia? É a maneira de preparar o remédio. E também porque a fitoterapia só lida com plantas e a homeopatia lida com minerais e animais. E animais. A sua pesquisa com o mal de Parkinson, né? Você conseguiu uma melhora extraordinária. Eu vi o vídeo, quem quiser ver o vídeo está lá no YouTube, né? Só colocar
Isabel de Oliveira Horta. De Oliveira Horta, mal de Parkinson, chega lá Isso. o senhor e tudo mais. E como é que você descobriu, como é que chegou até você para você agora querer fazer uma pesquisa com mais de 250 pessoas sobre o mal de Parkinson? Porque quando eu acabei a pesquisa de dores crônicas usando organoterápicos, que era aquelas matrizes de tendão, ligamento, cartilagem, osso, músculos, nervos de plexo braquial, plexo sacral. Isso pega de animal. Quando a pessoa tinha lesões em um desses elementos, e isso a gente vê pela ressonância magnética, é que eles já chegam no consultório com elas prontas, né? Então facilita muito o diagnóstico. Então você não pode usar sem estar associado com a medicação geral. Isso tem que ser associado. Sim. Então aqueles pacientes... A pessoa continua tomando o medicamento dela. Porque a medicação constitucional, ela melhora aquelas lesões muito pequenininhas ou então só quando está funcionando mal, mas não tem lesão. Você vai fazer uma ressonância, não dá nada. Vai fazer um raio-x, não dá nada. Mas a pessoa está com dor, está inchando, está doendo, está com cãibra, está com dormência. Mas você vai fazer o exame, não dá nada. Então, o medicamento constitucional, ele resolve. O constitucional é homeopático. É o geral, é o homeopático. É o remédio principal da pessoa. É o remédio principal. Ele não pode faltar. Mas, por exemplo, no caso desse senhor que você ouviu, né? Ele continuou tomando os remédios dele. Continua até hoje. Deixa eu explicar. Esse senhor, ele não foi tratar de Parkinson, ele foi tratar de dor crônica. E aí, ele falando que ele tinha Parkinson, um quadro parkinsoniano, eu então falei assim, gente, por que se deu tanto certo tratar com organoterápico de ossos, por que eu não vou pegar o cérebro e pegar um organoterápico de cérebro e tentar para ver se o Parkinson melhora? E aí, ele não falava, ele não andava. Ele não comia, ele não comia sozinho, lá. Ele não conversava. E aparece no vídeo, quem quiser ver, ele conversando com a irmã no telefone. E não fui eu que fiz o vídeo, foi a família que ficou impressionada com a melhora. Ele ficava o dia inteirinho lá, tem parado. falas da mulher e do filho, eu vi. E do cuidador dele também, né? E aí eu falei assim, gente, e em medicina, se apresentar um caso, você pode até apresentar, mas você não prova que aquele caso foi resolvido pelo remédio homeopático. Você tem que fazer uma pesquisa maior, controlada, duplo cego, em que nem eu, nem o paciente sabemos o que foi que ele tomou. Tem um diretor de prova que é ele que dá o remédio, que eu não sei qual é o remédio que deu, e nem o paciente sabe qual foi o remédio, se ele tomou placebo ou se ele tomou o remédio. No final dos 265 pacientes, você abre o código e vê tantos melhoraram e tantos não melhoraram. Você vê quantos tomaram o remédio, quantos não tomaram e vê se a pesquisa foi bem sucedida. E foi. E aí eu estou querendo fazer, porque não... Você está querendo? Não, você vai fazer. Vou fazer, mas primeiro eu vou fazer uma pesquisa exploratória com poucos pacientes, porque é exigido pelo Comitê de Ética que você faça só com uns 10 pacientes primeiro. Mas depois eu vou precisar de uns 250. E aí eu já queria convidar pessoas que quisessem ser voluntárias. E o bacana dela é o seguinte, gente... São voluntárias, mas ela diz que não existe nenhum problema... De SUS, pode ir, porque eu atendo. SUS, convênio, particular... qualquer um, eu preciso de 250 pacientes. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que fazer mal não vai fazer para nenhum paciente. Se eu usar o organoterápico e a medicação constitucional em doses que vão inverter o efeito tóxico delas... não vai causar mal nenhum. Porque o que tem essa conceituação errada de que se não fizer bem, mal não faz, vem dessa compreensão equivocada de que o remédio homeopático, em doses muito repetidas ou em potências muito mais altas do que a que o paciente precisa, vai causar mal. Vai dar efeitos tóxicos também. E aí você tem que estar com muito cuidado para ir devagarzinho subindo a dose, medindo a reação do paciente de melhora, né? Medindo as reações de agravações que quase não existem na LM, que é a potência que eu uso. Não existe agravação na LM, entendeu? Não existe, a pessoa só melhora. E em vez de dar alta em 2 anos, eu estou dando, com a LM, eu estou dando alta em 4 meses. Isso até para as dores crônicas também, Para as dores crônicas também. Agora, a dor crônica, o organoterápico não existe na LM, só existe na CH.
o medicamento constitucional existe na... Isso aí eu não entendo nada, gente. É mais complicado. O problema é que eu estou precisando de pacientes. Eu só tenho 4 pacientes de Parkinson. Pois é. Continua falando do Parkinson. Não, só para terminar aqui, ou seja... você era uma pessoa seríssima, claro, né? Senão a gente não teria trazido aqui. Mas você faz pelo SUS, quer dizer, essas são pesquisas que o SUS aceita. Certo, claro. Eu sou uma funcionária do SUS. Eu sou paga pelo SUS para fazer isso, entendeu? Eu sou médica do Hospital das Clínicas e da Prefeitura. E estou à disposição do Instituto Ética, que é uma ONG que eu criei só para fazer pesquisa, financiada pelo SUS. Ai, que legal. Agora, quem tem plano de saúde também... Também, lógico. Falou que é Parkinson, eu vou dar prioridade. Com certeza, gente. Quem sabe isso pode ser esperança, porque esse senhor, vocês entrem lá, gente, Isabel... De Oliveira Horta. De Oliveira Horta, coloca mal de Parkinson. A gente ia até colocar um trechinho, mas não foi feito por nós, então a gente preferiu não colocar. Mas está lá, dá uma olhada no YouTube, acho que é melhor a pessoa ver mesmo e tirar as próprias conclusões. Fala. Bom, no processo de tratamento, né? Porque sempre que a gente fala em homeopatia, a gente tem que falar em tratamento. Às vezes a pessoa quer fazer uma consulta, quer levar uma receita, fala assim, é uma consulta, uma receita e isso aqui vai resolver tudo, né? Exatamente porque a homeopatia tem essa abordagem integrativa do conjunto dos sintomas. Então, no processo de tratamento, né, é fundamental 2 coisas que a Isabel falou. Uma que eu já tinha falado antes, que é a questão da vitalidade do paciente, a capacidade de resposta do paciente. E a outra questão é o grau, é a enfermidade crônica, né? Que a homeopatia trabalha com o conceito de enfermidade crônica, quer dizer, a pessoa já traz uma tendência de adoecimento. E muitas vezes, se a pessoa vem a você por um problema simples, ela fala assim, doutor, vim aqui pela minha rinite ou pela minha enxaqueca, mas na hora que você vai fazer a história do paciente, ele fala assim, não, mas eu trato também de diabetes, eu tenho um problema de psoríase, quer dizer, ele traz uma série... E pode ajudar em tudo isso, né? E ajuda em tudo isso. Ajuda tudo. Todos os problemas são desinflamados. Isso é o grau do desequilíbrio vital. Uma pessoa que vem com vários problemas... A recuperação dela, naturalmente, vai ser uma recuperação mais branda. Você tem que estimular de leve a resposta. Senão, se você estimula muito a resposta do organismo, ela melhora de uma coisa, piora da outra. Com certeza. Olha só para terminar esse bloco, mas olha, gente, eu sou apaixonada com a internet porque a gente perde quer dizer, não tem mais nada longe, né? É tudo perto na internet. A pergunta é do Joaci Leandro de Lima, que está assistindo nosso programa pela internet. Ele é da cidade de Pubi, lá em Pernambuco. Ele diz o seguinte, é possível tratar a doença de Crohn com homeopatia? Sim. Qualquer doença. Qualquer doença. Qualquer doença. Do 0 aos 100 anos, qualquer doença humana. Qualquer doença. Agora... E te digo mais, se você, eventualmente, por uma lesão que já está mais avançada, você não conseguir curar com homeopatia, pode ter certeza que a tua qualidade de vida vai melhorar. Vai melhorar, né? Agora, como procurar um homeopata? Olha... Primeiro ele tem que ser médico, né, gente? Sim, é uma especialidade médica. Uma especialidade médica. E uma das especialidades mais difíceis de ser feita, porque precisa de um conhecimento grande. E hoje é o seguinte, os planos de saúde todos são obrigados a atender homeopatia. É uma especialidade médica. Inclusive, eu estou sabendo que os planos médicos, principalmente esses maiores aí, estão estimulando, chamando homeopatas, porque eles estão vendo que a homeopatia está melhorando tanta qualidade de vida, diminuindo as doenças, que aí eles gastam menos, né, gente? Com aquelas doenças que a pessoa tem que internar e tudo mais, né? Então, os planos de saúde são obrigados a fornecer o atendimento homeopático e o próprio SUS, ele está num processo de evolução nesse momento, mas, teoricamente, é o seguinte... Todo o atendimento do SUS, todo posto de saúde de atendimento do SUS, se não tem um homeopata, ele tem que referenciar a um outro que tenha. Ok. Então, dizer que não tem homeopata, que não tem como tratar,
Tem, a rede pública é obrigada, entre aspas, a fornecer, entre aspas, porque você às vezes não tem naquele momento, não tem naquele local, mas os planos de saúde também são. Ok, gente, olha, Joaci, então procura, tenta. Olha só, gente, mais um intervalo, estourou o tempo, o telefone tá aí, facebook.com/Brasil das Gerais, tem mais pergunta aqui do Facebook também, vou fazer daqui a pouquinho, a gente volta já já.